Pessoal, começando mais um CactoCast e estou aqui com aquele parceiro de sempre, Eduardo Coché. Fala galera, beleza? Mais um CactoCast para você essa semana e claro, com convidados mais que especiais. Estamos com quem hoje, Yuri? Uma das referências da área de gestão, da área de marketing, um cara que eu tive o prazer de trabalhar junto, grande Eduardo, Gol. É isso, galera, tamo aí. Sou o Eduardo Andrade, né? Sou comerciante, empresário, empreendedor para muitos, né? Eu fui descobrir empreendedor depois de muito tempo, viu, galera? O pessoal falava assim, gente, mas esse cara é doido. Doido é ser empreendedor, né? Que a gente tem coragem de fazer algumas coisas. Sou nascido e criado ali no Santos Reis, ali eterna e querida Maiada, né? Aqui de Montes Claros, e tenho o maior prazer da empresa nossa, a matriz nossa, ser ali na Maiada. E venho esses 23 anos aí tentando inventar algumas coisas diferentes aí, inovando nesse mundão de meu Deus aí. Pegando esse gancho dos 23 anos, como começou? De onde Eduardo veio para chegar onde está hoje, nesses 23 anos de história já? Xará, interessante, cara. Assim, lá no ano 2000, eu trabalhava para outras empresas, né? Eu costumo até falar em casa com meus filhos sobre como eu comecei lá. Essa história a gente vai até estar contando depois com mais requintes de detalhes no YouTube, mas foi no fundão de quintal mesmo, sabe? Eu trabalhei para os outros, silcando, né, em outras empresas. Nessa época eu trabalhava de 7 às 5 numa fábrica de sacola e de 6 até meia-noite, 1 hora da manhã, numa lanchonete. Então era quase que 24 horas. Eu trabalhei assim, uns 3 anos, foi quando eu comecei. E aí tive uma oportunidade, apareceu uma pessoa que estava vendendo uma mesa de silk. E aí a gente foi lá e negociou essa mesa de silk e eu trouxe para o fundo de casa. E eu comecei prestando serviço para algumas pessoas. E engraçado que no fundo da casa dos meus pais tinha um chiqueiro. E eu coloquei essa mesa de silk ali perto e silcava do lado de um chiqueiro. E tinha épocas que chovia muito e a água, tinha uma chácara no fundo que elas jogavam a água que dava aqui na minha canela. Nossa. E o fio 220 volts passando em cima e a água na canela. O risco de morte era diário. E começou ali, Edu. Então, assim, dali eu comecei a namorar hoje com minha esposa. Em 2003, ao invés da gente sair, farrear e tudo, a gente ia silcar, ficava madrugada silcando ali. Quando nasceu o primeiro, o Otávio Augusto, silcando também, o povo ainda brincava, né? Com medo de pôr tinta na boca do menino e leite nas camisas, silcando. E foi assim, sabe? Depois veio Guilherme, depois veio Caetano. E ela, tipo assim, até onde eu sei, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos, ela é super parceira, né? Uma companheira. Sim, a gente é 24 horas vivendo como casal e como colegas de trabalho. A gente divide bem isso, né? Eu sou uma pessoa que eu divido muito a questão CNPJ, CPF. Uhum. Então, durante a gente estando trabalhando é Natália e durante em casa é meu bem, meu amor, essas coisas. Então, tem que saber dividir. Então, foi ali que começou, sabe? No fundo de quintal mesmo, a gente abriu o primeiro CNPJ, foi em 2008. Eu comecei em 2000, depois eu comecei a namorar com ela em 2003, já trabalhando junto também. E o primeiro CNPJ foi o da Graph Silk, em 2008. E aí depois nasceu a Gol daqui de Montes Claros, a Gol de São Paulo e a Private Label. São 4 empresas. Bacana. Eu até tenho essa parte, assim, porque eu sou daquela região ali, né? Muito próximo dali, fruto dos campeonatos daqui. Então, eu vi muito a Gol desde o início ali, né? A Gol sempre ficou conhecido ali por todos ali, por ser a que trabalhava com qualidade, desde aquele início, desde aquela que era na João 23 ainda. Né? Tanto que teve uma transição que para muitos foram rápida demais. Moça, a Gol saiu daqui, já tá grande, já tá... E teve uma parte... Parece que tipo assim, nasceu grande. Isso, parece que tipo assim, não, ela fez isso e já tá grande. Mas a qualidade sempre foi muita, sabe? E tem um diferencial, que para mim isso é um diferencial como consumidor da Gol, que é a questão de atendimento, de pessoas, de como eu tive o prazer de trabalhar com vocês e vejo que a gestão de pessoas sua e de Natália é um diferencial, sabe? Natália também tem isso. Vocês dois fazem isso muito bem. E teve uma parte que tipo, me marcou e me perguntaram isso num campo, né? Ele falou assim, moço, da onde que veio a ideia daquela arena, moço? Aquela arena é bonita demais, moço. Você tá doido? E realmente ele conseguiu movimentar. Então eu queria que você contasse um pouco, assim, da onde que veio, se era um propósito desde a época do Silk. Cara, que massa vocês perguntarem sobre isso. Então, Yuri... Eu sempre fui muito de apanhar quando criança, sabe? Sempre fui muito arteiro, de inventar coisas. E nunca contetei com o mesmo. Isso mesmo trabalhando em outras empresas. E tinha uma dificuldade, porque o pessoal é muito fechado, limitado, né? Tipo, eu sempre fiz isso assim, sempre deu certo, e eu nunca gostei disso.
Então, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, a Tecilcano eu inventava umas coisas diferentes e dava muito certo. E a Arena, ela nasceu de uma evolução de situações que vem acontecendo com a gente. Eu fui diretor do setor têxtil aqui no Norte Mineiro e por essa questão limitada, né, da cabeça das pessoas, eu acabei afastando. Mas eu tentei ir para uma área maior. A empresa crescendo muito, a gente trabalha ali, era uma casa, a gente transformou em indústria e comércio. Eu tentei na prefeitura pegar um terreno maior para a gente investir. Só que envolve a questão política, envolve outras questões. Falei, ó, deixa quieto. E aí investimos, subimos o segundo e o terceiro pavimento. E aí, subindo esse terceiro pavimento, eu vi, assim, para colocar a energia fotovoltaica, né, no terceiro pavimento, o ângulo que precisava colocar o telhado. Aí eu até tenho isso filmado, depois eu vou fazer um vídeo disso. Eu subi e olhei num canto assim, num canto desse espaço, eu falei, gente, aqui cabe um campo, aqui cabe uma arena, dá para fazer um futebolzinho aqui, uma resenha aqui. Quando eu contei isso para as pessoas, eu acostumei com isso, porque eu falei, Eduardo, você deve estar ficando doido. É o empreendedor, né? Que a gente tem coragem de fazer as coisas. E eu fui atrás, consultei engenheiros e eles falaram que um dos falou que não dava, outros falou que tinha que ver, e aí eu trouxe 2 engenheiros para entender se aquilo passava na avaliação do bombeiro, prefeitura, essas coisas. E aí deu certo, a gente fez. Aí vem a ideia de como que a gente ia usar essa quadra. Não foi uma coisa assim, Yuri, que assim, vamos fazer uma quadra e vai ser assim, assim, assim. A gente já tinha uma questão de experiência, né? A gente já trabalhava com o cliente, a questão de qualidade, a questão de cumprir o prazo certinho, ter um pós-venda legal, preocupar com as pessoas dentro da empresa, preocupar com o cliente. A gente sempre teve isso, sempre foi da gente isso. E aí, quando a gente montou a Arena, a gente começou a fazer os primeiros. Hoje, agora mesmo nós fizemos o último, 22ª edição. Já são 22, né, desafios que a gente faz dentro da Arena. E tem os que a gente faz externos, que a gente tem uma parceria com a Rede Mais Record TV, que é o desafio itinerante. E agora a Band está querendo que a gente leve ele para Belo Horizonte, também como desafio itinerante. Esses não entram na contagem, os que vão para a rua não entram na contagem. Vale uma grana, tem uma resenha que a gente provoca isso. É engraçado que toda a experiência Go está envolvida na organização processual do atendimento e da produção. E o desafio é um espelho disso. E a experiência que dá, a resenha que dá, tem muito a ver do processo de como a gente faz o desafio. Tem uma empresa concorrente mesmo que tem sede em Espírito Santo e Belo Horizonte que está fazendo uma arena, baseado no conceito Go. E isso foi um fornecedor nosso que tem em comum com eles que contou essa história. Mas não é só a quadra, não é só o gol, é como faz o negócio que dá toda aquela experiência. E vocês vendo o vídeo mesmo do desafio, você vê que tem uma explosão de experiência, uma explosão de emoção, é diferente demais. A ideia veio muito disso, sabe, assim, tinha um espaço, a gente falou, vamos fazer, deu certo para fazer, meio que loucura, ninguém imagina, né, o terceiro pavimento de uma indústria, de um comércio, tem uma quadra de futebol, e vem rolando umas resenhas legais. Agora mesmo vai ter um desafio valendo de 5 a 10 mil reais. E esses que estão tendo é de R$1.000 a R$2.000. Então é um negócio violentíssimo. Fora os uniformes, fora toda a estrutura. Eu vi que você citou anteriormente essa questão de que hoje você está aqui em Montes Claros, nasceu aqui em Montes Claros, Belo Horizonte e São Paulo. Tem essa, não é uma dúvida, mas é mais uma curiosidade. Essa questão do que muitos empresários em vários ramos têm essa questão do crescimento. Como crescer? Que horas que eu vou crescer? Como eu vou crescer? É um medo também, né? Que tem toda essa questão, tem um planejamento imenso, dependendo da área. Como é que foi para você isso? Alçar um mercado, o eixo, né, BH e São Paulo, que acho que hoje em dia é o foco, né, do Brasil inteiro. Tudo gira em torno de São Paulo. Sim. Como é que foi para você chegar lá, até lá, nesses 2 degraus? Xará, a dor do crescimento, né? Eu conto muito isso em reuniões nossas lá. Crescer é difícil, cara. Tem hora que você é forçado a crescer. Eu passei por um processo assim. Chegou num certo momento que a gente estava sendo empurrado ao crescimento. Aí eu comecei a analisar isso melhor, estudar isso melhor e comecei a investir, estudar, testar e aplicar. Então, a gente começou a ser procurado por outros estados, por outras regiões, e a gente começou a olhar isso melhor, principalmente ali em 2018, mais ou menos, 2017. Eu tinha 3 vendedores lá em 2015... 16, e a gente fez o teste do primeiro ZapGo, na época GrafZap, que a Grafsil, que ela existe, ela é maior do que a Ego hoje, ela é a parte indústria, a gente não divulga tanto que ela virou indústria, e a Ego assumiu a parte comércio, é tudo eu e minha esposa. E quando a gente colocou esse primeiro canal de WhatsApp, lá em 2014, 15, 16 foi mais forte,
a vendedora que estava com esse WhatsApp vendia mais que os outros 2 vendedores, que era mais antigo que ela. Aí nós falamos, opa, tá aí. Aí veio a questão da facilidade de outras regiões. A gente percebeu que o contato com o cliente melhorou muito. E aí começamos a avançar para outras questões de marketing, né, que a gente estava falando agora há pouco, pagar para divulgar, né, o Facebook, Instagram, depois do Instagram, pagar o Google também, e tudo aprendendo na tora isso aí. Postando, ou vendo lá, o patrocinar, impulsionar, né? Impulsionar. E fomos aplicando dinheiro nisso aí. E aí fomos chegando em outras regiões, e hoje a gente estuda isso melhor, investe melhor, sabe? Dentro da pandemia aconteceu um fato interessante, que a gente percebeu que a necessidade de comunicar diferente com o cliente era muito grande. Porque os clientes diminuíram a recorrência de compra, e a gente avançou para outras regiões e mudou o vocabulário nosso. Para isso, para que a gente conseguir atender esses clientes de forma diferente, eu tive que trocar todo o meu time comercial, porque eles não conseguiam entender a necessidade de atender de forma técnica e processual uma experiência melhor para o cliente. Você citando pandemia, né? Eu acho que no geral da coisa, a pandemia, ela pode-se usar o termo educou, mas foi assim, ou sim ou sim. Assim, quem não estava no digital teve que entrar, e quem entrou, quem tinha resistência, sumiu. Né? Sumiu no termo assim. Foi atropelado, né? Foi atropelado. Então, e para você foi meio que uma adaptação, né? E você citou sobre outras regiões, tem essa previsão de atendimento, sim, né, do Brasil inteiro, mas tem essa previsão de sedes em outras regiões mais, tipo o Nordeste, essa pegada assim? Sim. Hoje a gente vende e fabrica e envia para todo o Brasil. O Sudeste a gente é mais forte, né? Minas Gerais e São Paulo são os estados que a gente atua mais forte. A gente é muito, mas a gente manda todo o Nordeste, Sul, Sudeste, todinho, até outras regiões do país. A gente envia para outros países também, é um projeto mais a longo prazo, a gente já teve algumas reuniões sobre isso. Mas eu sou muito cobrado de ter sedes físicas em outras regiões, sabe? É porque vem aquela questão da logística, né? Sim. Da logística em si. Sim, a gente tem a EGOL de São Paulo, mas a EGOL de São Paulo é mais a questão de logística para a questão de transporte, logística de matéria-prima, logística também de pedidos. Não tem a questão física de atendimento de cliente lá. A experiência EGOL, ela está muito nesse tete-a-tete que o Yuri viu lá de perto, trabalhando com a gente. E a gente tem os processos que a gente trabalha, todos os setores têm processos, né? Bem atualizados sempre. Mas a questão humana é o que mais impacta. Então, para você levantar uma marca, leva ali décadas. Então, para pôr uma pessoa para gerenciar algo à distância, por mais hoje com a questão da facilidade da internet, tudo, e o sistema também você consegue monitorar tudo de perto, indicadores e tudo, mas mesmo assim é complicado. Porque até você perceber que tem algo errado, levou alguns meses, e alguns meses é fatal para algum tipo de negócio, ainda mais o personalizado, que requer muita questão de atenção em cada detalhe. E às vezes a pessoa, se ela não tiver um compromisso de anotar bem o pedido, o que o cliente quer, qual o produto, qual o tecido, qual a cor, qual o nome, qual o número, aquilo vai te queimando aos poucos. E às vezes o problema nem chega na gente, né? E o problema é esse. Eu vejo naquele passado, né, até aquela questão que a gente conversou sobre o marketing, é porque a EGOL, ela sempre teve o cuidado de trabalhar o pós-venda que você falou, que é o que é o marketing, que é aquela... Porque, querendo ou não, o personalizado, essa questão do futebol, que é uma paixão, você trabalha com um sonho. E eu vejo que o diferencial que eu via muito era o cuidado até a peça chegar na mão da pessoa. Porque, realmente, quando você faz qualquer produto que seja personalizado, você trabalha com uma possibilidade, o cliente já coloca uma possibilidade de dar errado por ser personalizado. Então eu vejo que aquele contato diário, porque assim, ó, eu percebia que o contato ele não acabava. Era sempre assim, ó, sua produção vai sair com tanto tempo, então tipo o cuidado, sabe? Para mim era o cuidado, além do marketing, porque também no final tinha uma foto que eles mandavam, que vocês sempre pediam, a gente mesmo, isso aí já como treinador de equipe, tem foto, então isso pro esporte é muito importante, porque a várzea muitas vezes tem muito time de várzea que a gente não sabe o nome. Mas a EGOL tinha cuidado, do jeito que ela tinha cuidado com o grande, com o de São Paulo, ela tinha cuidado com um de uma cidadezinha pequena que tinha três equipes só, já tentava, a qualidade sempre foi a mesma, o que um recebe, o outro recebe também, isso também já é diferencial. Então, para mim, essa parte de gestão de marketing, principalmente a gestão de marketing, que foi referência para mim no início, quando eu comecei no marketing,
Exatamente, era uma pergunta que eu queria te fazer dentro disso, porque querendo ou não, porque eu até tinha essa dúvida em relação à Arena, se era algo relacionado ao marketing, porque eu também participei do primeiro, que foi quando teve uns times de várzea daqui, e eu via que Montes Claros, eu via a carência das pessoas em relação à movimentação de esporte, porque a gente não tem tanto apoio, né? E hoje você escuta muito o nome de Eduardo Andrade lá, principalmente no Campeonato da Maiada, porque é uma coisa que você pegou, movimentou, vamos colocar, sem esperar nada em troca. Sem esperar retorno. Sem esperar retorno. Não teve um retorno. O retorno ali era um retorno de interação, de felicidade, de amizade. Você via que quem estava ali no primeiro queria estar ali. Não eram pessoas que, vamos colocar, pessoas aleatórias. Era pessoa que sempre sonhou em aparecer, em mostrar que tem um time aqui. Então, minha pergunta é até em cima disso, porque eu vejo que você sempre foi muito parceiro do esporte daqui, né? Você acredita que se a gente tivesse esse apoio de empresários, olhares de empresários para o futebol, ele poderia até ter um crescimento mais alto? Porque eu vejo muito isso em você. Yuri, você tocou em várias pontas importantíssimas, cara. A preocupação que a gente tem lá com os times vem muito de um valor que eu tenho como pessoa. Eu falo isso até com alguns clientes, às vezes, dependendo da necessidade. Falo, a cor dos seus R$2 é a mesma cor dos R$2 do outro cliente. Não é porque você me compra 100 mil, você me compra 10 mil, que o outro me compra 1.000. Tem que tratar diferente, trato igual. Hoje mesmo nós estávamos conversando com um time profissional do Campeonato Mineiro. Não é muito o que a gente tem de mente de foco de cliente, que o nosso negócio é várzea, Campeonato Amador. A gente não tem muito interesse em atender times profissionais, mas a gente é procurado. Até por esse formato de preocupação nossa, sabe? Apoio, sem fins lucrativos. A gente faz muita coisa para times sem ter essa ideia de colheita. Mas já está começando colheita. A gente já assinamos um contrato agora mesmo com uma multinacional que a marca dela vai nos nossos uniformes do desafio e nos uniformes da empresa, que é a ISS Mimac. Então, agora mesmo está descendo 2 máquinas deles, as máquinas caríssimas, e eles vão bancar a gente assim, de uma porcentagem boa de tinta nos próximos 2 anos. Contrato muito bom. E a gente está fechando com outra indústria lá de São Paulo de tecidos. A colheita vem do não preocupar em ganhar alguma coisa. Então, ajudar os times, fazer algo pelos times, às vezes a pessoa até confunde isso, né? A gente dá uma força para algum time, às vezes leva para um lado errado. A questão do empresário, cara, isso é tão legal de você perguntar, porque eu falo muito com os times. Eles não dão importância. Hoje nós temos parceria com alguns poucos times, porque os times que preocupam em ter uma rede social, o básico, em divulgar uma marca de um time. Ô Yuri, do lado empresário da coisa, eu ouço muito. Eu tenho o dinheiro para aplicar, mas eu não dou. Por que não dou? O time só chega e fala, eu quero R$500. Para quê, para quem, para onde e quando? Não existe isso. Não tem um planejamento? Xará, um planejamento básico. Não precisa de um projeto, PDF, bacana, cheio de... Não. Conta uma história. Olha, nosso time disputa 3 campeonatos no primeiro semestre, mais 2 no segundo semestre. São em torno de tantos jogos, somos tantos atletas. A gente tem a despesa X com uniformes, com alimentação, com turará. Conta essa história. Somos tantos torcedores, o time começou em tal época. O básico. O cara quer saber para onde o dinheiro vai, velho. Não é que o cara é milionário, o cara é trilhardário, que ele tem que estar dando dinheiro toda hora, não. Tem um porquê da coisa. E os caras não dão, Yuri. Às vezes você vê um patrocínio entrar numa camisa e não voltar na segunda, terceira uniforme por conta disso. Os caras só pegam dinheiro, viram as costas e tchau. Cara, é uma coisa que me irrita muito. Às vezes o time, vou falar sério mesmo, vocês aí de time de várzea aí, que às vezes xinga Egol, xinga Eduardo, mas eu peço o projeto. Eu não aprovo. Quem aprova hoje é o nosso diretor, Ronaldo, gerente de marketing, está virando diretor de marketing, e mais alguns gerentes e a diretoria. Então tem que ter um projeto para a gente saber a intenção daquele time com a marca Egol. Não é só a gente dar o dinheiro, não é só a gente dar o apoio. E sem contar que vai ser a sua marca, ele vai estar levando a sua marca. Sim. No uniforme, no que for que ele conseguiu esse apoio, né? Então realmente não pode ser tão simples assim. Vamos lá de exemplo. Nós fizemos aí o campeonato, o Maiadão, foi o primeiro Maiadão, acho que foi o ano passado, e a gente investiu uma grana legal.
Mas aí eu falei com o Zelão até. Falei, Zelão, ano que vem a gente não entra. Porque assim, vou falar mesmo, o pessoal acha ruim demais, mas eu sou conhecido muito pela verdade. As pessoas às vezes confundem, né? Você tem coragem de falar a verdade. Então, às vezes, os caras tiravam foto, Yuri, não tinha coragem de marcar gol. Básico. Gente, vocês estão pedindo patrocínio a uma empresa, tem a carência mínima, básico, de tirar uma foto, postar e marca a empresa que te ajudou. Os caras repostam. Xará, quando você reposta algo, tá ali o nome do time, é algo social para quem está vendo. Aquela empresa fez algo para alguém. Gente, querendo ou não, é uma troca, né? Você dá a grana e a pessoa tem exposição de marca junto com algo, então tem que ter. E o pessoal não tem essa preocupação. O pessoal faz a rede social de time e vai lá e posta uma ida para um rio. Posta o cachorro da família. Pera. Assim, o básico do básico. Por que os empresários não dão dinheiro aos times de várzea? Porque a cabeça deles é muito várzea. O cara tem que ser pequeno, mas pensar como grande, cara. Eu falo assim, ó, times, vou dar exemplo aqui, ó, o time do Carlão, Daiane Espínola, o time do Atlético Bahia, João Gabriel, lá de Ubaí. Semana passada eu estive lá até dando uma palestra pro pessoal lá. Tem uma visão gigante. É time pequeno? É, mas pensa e age como grande. Tem uma rede social top, movimenta a rede social, preocupa com as marcas que estão junto ali, pouco que tá, mas as marcas vão crescendo e vão crescendo no apoio. E vem outras marcas para ajudar em uma coisa nem outra. Não, e justamente nessa questão que você falou, às vezes tem uma marca, por exemplo, você não tem a parceria com um determinado time, mas você vê essa organização e te desperta o interesse. Sim. Fala, velho, é organizado a coisa, eles têm esse carinho com quem está ajudando, eu quero ajudar também. Exatamente. E engraçado, assim, ó, o pessoal às vezes tá assistindo, vão fazer aquele corte de uma fala minha, né? De tipo assim, criticando alguma coisa, mas eu reforço isso. O pessoal dos times de várzea, eles têm que ter pelo menos uma linha de pensamento assim, ó, o que eu vou entregar para essa marca? Não é nada demais, não. Cria uma rede social e posta nessa rede social os eventos do time, as resenhas do time, a preparação do time, o uniforme quando chegou e posta e marca a empresa. Básico. Qualquer sobrinho de alguém do time tem essa vontade de fazer isso, né? Então é muito importante. Recente, agora mesmo, nós fizemos uma contratação com o Everton Guimarães da Band, o HG dos Donos da Bola, e fizemos o HGFC. Teve o primeiro sorteio agora e vão ser 7 até dezembro. A gente incentiva as pessoas a ter rede social. Um dos critérios é ter uma rede social que tenha um post mínimo de 45 dias. Vieram muitas, já teve mais de 5 mil comentários. Já vieram muitos que a rede social não bate com o primeiro sorteio, mas já bate com o segundo, que criaram a rede social agora para participar do sorteio. Já é uma coisa boa, já é um ponto positivo. Mas tem que ter. Hoje em dia, sem rede social, sem exposição do time, exposição de marca, não tem sentido, né? É porque a marca ela é construída, né? Você precisa construir uma marca igual, por exemplo, eu já vejo, eu vou nessa linha sua e eu sempre trabalhei de uma visão que, tipo assim, que os clubes de várzea, eles não se veem como marca. O maior erro para mim deles não se valorizam, cara. Eles não se veem como uma marca, eles se veem como um passatempo. Quando tiver um jogo aqui, eu vou postar um negócio aqui. Não, por quê? Em Montes Claros mesmo, a gente tem vamos colocar alguns jogadores ali que se cuidam, que todo time querem ter eles, igual tem em todo lugar. Mas, por exemplo, o que você faz para cativar os jogadores? Porque Montes Claros hoje, a várzea ela não tem condição de custear, de pagar jogador para jogar durante muito tempo. Então, o que você faz ali para o jogador manter? É rede social. Exposição. Até o jogador gosta da exposição. Sim. Só que você não quer gastar tempo, não é nem financeiro, não. É gastar um tempo na rede social, tirar uma foto no dia do jogo, mostrar a torcida sentada, igual a gente lá tenta mudar muito isso, porque, para mim, é o único jeito, é aquele negócio de tem que ser visto. Pra você ser lembrado, você tem que ser visto. Então, eu vejo muito também nessa parte aí. E eu escuto muito, né, nas redes sociais, participei desse malhadão que você estava, né? Até achei estranho, eu ia te perguntar isso, o porquê que a gente não saiu, porque a gente até chegou na final no último ano e eu vi, né, teve, igual, por exemplo, outra coisa que eu ia te perguntar era sobre isso. No dia da final da Egol, do malhadão Egol, que eu chamava, né? Uhum. Teve um evento, o evento lá, o evento, você deu alguns brindes, algumas camisas, colocou todo mundo para participar. Chegou uma hora que começou a movimentar mais até do que o próprio jogo, entendeu? Então foi uma coisa de movimentação de pessoas, foi uma coisa de marketing. E isso que eu ia te perguntar, porque nossa visão é muito marketing. E eu senti falta do marketing, porque a Egol fez o marketing. Querendo ou não, a Egol fez o marketing no último.
E nesse agora a gente não vê tanto marketing, uma coisa mais presente ali, entendeu? Porque eu vejo essa importância, porque igual, por exemplo, o futebol é o melhor caminho, ainda é o melhor caminho hoje para tirar crianças de rua. Na minha visão, hoje ainda é o principal caminho, vamos colocar, porque é o que a criança faz por querer. Ela não é obrigada a jogar bola hoje. Ela só joga bola, arruma uma bola e vai para a rua. Então eu vejo que esse apoio dos empresários trabalhou muito nessa linha. Porque igual, por exemplo, tem um menino que mora perto lá de casa que ele ganhou uma blusa no dia da final. Então, do Maiadão, é gol. Do Maiadão. Então eu vejo essas blusas na rua. Eu vejo que para ele é importante ter aquela blusa. Que era a blusa do Gilberto Silva ainda, né? Show. Então, tipo, para ele é muito importante aquilo, entendeu? Então, uma coisa fácil, na minha opinião, não sei se posso estar errado, mas é uma coisa dos times, né? A gente até deixa aí essa sugestão. É uma coisa fácil de ser consertada. Porque uma rede social, hoje ela não é diferencial mais. Ela é uma obrigação. Obrigação, tem Todo que ter. mundo tem que ter. Então, é mais assim, essa visão, não só de empresário, mas como de apoiador, que eu vejo que você tem uma visão de apoiador do futebol. A gente tá junto mesmo. Porque o futebol querendo ou não, em Montes Claros, ele tem muitos pontos a serem melhorados. E sem a rede social, a gente fica mais distante ainda disso. Aí, seu pensamento sobre isso, queria escutar um pouco também do seu pensamento em relação a isso. Eu visitei o pessoal da Várzea em BH e vi uma diferença de linha de raciocínio. Assim, não é porque capital tem que ser melhor do que a gente. Eu falo muito, eu sou nascido e criado na Maiada e nosso negócio é na Maiada. Não é que você é de um lugar, você tem que pensar igual aquele lugar. E o pessoal de BH, de São Paulo, eles têm uma visão diferente. Eles veem mais como marca. Eles entendem um pouco mais, assim. Não é porque eles são melhores que estar na capital. É porque eles estudam isso um pouco mais. Olha, se espelham em grandes marcas, às vezes, e outros times. E vão para cima e fazem acontecer. O Maiadão, na época eu até falei com o Zelão. Falei, Zelão, no ano que vem a gente vai fazer um negócio grande, cara. Eu já tinha conversado com a Rede Record. E a gente ia entrar com a Rede Record junto no Maiadão de 2023. E aí teve esses empecilhos. Aí você vê assim, a visão do pessoal é tão fechada. Isso é pra vocês aí da Maiada mesmo. Eu sei que vocês vão me criticar muito com isso. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu prefiro falar a verdade que é me omitir. E você vê que são tão fechados que assim, eu fiz um evento de lançamento lá na Arena Gol, foi bacana. E eu falei, gente, vamos fazer um podcast. A gente tem lá o espaço, faz um podcast de vez em quando. Vamos vir para vocês contar a história do Campeonato da Maiada. O Campeonato da Maiada estava morto, estava apagado, não ia fazer mais. A gente reviveu o negócio, eles sabem disso. E a gente bancou ali a premiação de uniformes para os finalistas, se não me engano foram 4 conjuntos, né, completo de 20 cada, para os finalistas. E teve muitos brindes, né, é um evento legal, levou a Record para fazer algumas reportagens durante o campeonato. E aí ninguém foi para o podcast. Você vê que assim, a preocupação é zero em crescer o negócio como marca. Então, o campeonato da Maiada exposto de uma forma diferente ia dar valor no negócio. A gente poderia entrar empresas maiores para isso agora. O investimento que eu fiz lá o ano passado, esse ano, com menos investimento, eu estou patrocinando um campeonato no sul de Minas, com 3 vezes mais times do que o Maiadão, junto com a Rede Mais Record TV, no sul de Minas, e com esse mesmo investimento, até menos um pouco o Maiadão, patrocinando também a Copa Norte Minas aqui com o Zolinha, junto com a Rede Mais Record TV. Você vê que assim, eu investi muito no Maiadão, por amor mesmo à região, por amor àquilo que eu nasci e fui criado ali, mas aquela frase prevaleceu, santo de casa não faz milagre. Então eu ouvi muita coisa e eu fui muito espancado por algumas pessoas que eu não achei justo e eu tirei o corpo fora. Falei, ano que vem eu estou fora. Então eu passei situações lá no Maiadão que eu não acho justo passar. E Zelão, que estava à frente lá, mais à frente do que eu, ele é dono do campeonato, um cara fantástico, que leva o negócio a sério mesmo. Ele sabe bem o que a gente passou ali, então assim, eu fui muito crucificado e muito apontado por coisas que eu queria ajudar na organização. Cara, para crescer tem que ter organização, meu irmão. Não tem conversa. É o mínimo, né? O mínimo. E assim, parte do princípio de mexer no regulamento antes do campeonato, de forma que vai conduzir o campeonato de forma mais elegante, mais bacana, mais organizado. O patrocinador que vai pôr a marca dele naquele negócio, ele quer algo organizado. De repente sai ali um problema, aconteceu há poucos dias de um campeonato aí, uma facada, sua marca no negócio daquele, você imagina.
Então, até um regulamento de banir alguém do futebol, eu pedi para ser feito. Banir do campeonato, né? Acontecer alguma coisa com o juiz, acontecer alguma coisa com a torcida, acontecer alguma coisa, banir. Mas não foi levado à frente isso tanto. Zelão queria também, mas os times não querem. Então, assim, você quer mudar, você quer melhorar, mas você está disposto a passar pelo processo? Ninguém estava. Ninguém estava. Então, isso é o conceito, sabe? Assim, eu esqueci até a outra questão que você tinha me perguntado. Foi isso mesmo, foi sobre a organização, planejamento, né, que realmente... A falta dele, né? É porque, para mim, o campeonato ele tende a ser melhorado. Igual eu conversei com o Zelão no dia da final, que você estava lá nesse dia também, e a gente até, que é uma pessoa maravilhosa, que eu vejo que o Zelão dá tudo por ali, sabe? Realmente eu tenho essa mesma visão sua. E eu vejo que ali... Porque para mim é assim, ó, você precisa acreditar no que você trabalha. Você mesmo, no seu processo, você precisa acreditar. Você não consegue fazer ninguém acreditar se você não acreditar. Exatamente. Tem Então, que começar de você. Tem que começar de você. Então a gente conversava, e Zelão acreditava muito naquilo, só que é assim, moço, a questão da organização. Esse negócio de você colocar a regra para algum, moço, todo mundo vai cumprir. Agora eles estressam, apelaram antes da regra ser cumprida, igual eu pretendo até encerrar esse ano agora e parar, né? Dar uma parada com o futebol ali para mexer, porque realmente agora eu preciso de uma organização minha, só que eu tenho essa mesma visão, sabe? Que é um campeonato que era para estar muito maior. Muito maior. Foi atropelado por outros campeonatos. Era o maior de Montes Claros e hoje se tornou pequeno diante dos outros que cresceram, né? Edu, eu vi que você citou já sobre isso, mas eu acho que é uma particularidade minha, eu tenho essa curiosidade. Você falou que o foco é mais a várzea. Teve procuras já por grandes campeonatos, ou grandes times e tudo. É um degrau que você quer alçar ou não? Antes disso, deixa eu só complementar essa questão. No Maiadão do ano passado também teve um ponto que impediu de eu continuar, que é a questão política. Ah, sim. Eu não misturo política com o meu negócio, eu não atendo política. Dá certo. E acaba que os caras foram prometidos por alguns políticos uns 3 anos atrás do Maiadão, e vinham cevando os caras, vocês sabem bem disso, vinham cevando os caras, vou te dar, e nunca deu R$1. Aí eu entro com o Maiadão, com o Zelão, aí os caras vêm como oportunistas e crescem para cima do negócio. Só que aí, Yuri, esbarrou nas regras da EGOL. Nós temos os planos de 4 dias, 7 dias, 10 dias, parará e vai. Só que tem custo para isso, a gente cobra por isso. Muita gente paga, tem gente que xinga. Fazer o quê? Tem custo, a gente cobra. E aí os políticos chegaram lá na EGOL querendo botar banca. Meu irmão, pode ser meu pai e minha mãe candidatar. Não muda nada para mim. Nada. Regra é regra e tem que ser cumprida. E os caras chegou botando banca. E aí eu falei com os Zelão, nós vamos bancar esses uniformes. Mas não dessa forma. Então, vocês querem que os caras entrem, mas vai entrar nas regras. Não vai mudar nada, não vai flexibilizar o cara. E chegou botando banca, cara. E aí, quando chegou na altura do negócio, ia dar merda, porque os caras não cumpriam a parte dele. O que é cumprir a parte dele? Mandar as informações, fazer a coisa acontecer. Eles deram o dinheiro e acharam que o dinheiro fazia o uniforme. Você precisa fazer o pedido andar. E aí a data foi chegando. Aí chegou uma hora e falei assim, devolve o dinheiro, R$5.000. Devolve. Nós devolvemos dinheiro direto ao cliente lá, Yuri. Esses dias mesmo eu paguei um Uber para levar um cliente para o concorrente. Eu não vou fazer algo que não tem algo para fazer. Você tem uma data, é dia 20. Chega o dia 10, você não manda as informações. Chega dia 12, chega dia 13, chega dia 14, você quer que faça o quê com dinheiro? Nada. Então você devolve. Então foi por conta disso, a maior parte do desgaste com o Maiadão foi a entrada de políticos no negócio, sendo que os caras nunca deram nada e aproveitou o Maiadão para pegar cordinha de política. E aí deu um probleminha nisso também. Mas resumindo, a questão do degrau de times profissionais. Xará, agora mesmo um diretor de um time da Série A do Mineiro começou a me seguir na rede social e eu percebi que já tem uma procura, sabe? Volta e meia a gente é procurado. Hoje mesmo nós estávamos negociando com o time do Araxá. E é uma preocupação minha, é o formato de negociação com times profissionais. Eu fui perguntado uma vez no curso do Sebrae quantos clientes eu tinha. E eu falei, não sei. O pessoal ainda me criticou na hora. Eu falei, deixa eu falar com vocês. Eu prefiro não saber quantos clientes eu tenho, porque sai 100 e eu não percebo. Do que eu saber quantos clientes eu tenho, sai 3 e eu quebrar.
Então, eu prefiro ter centenas de clientes igual a gente tem lá. Agora, você falando das fotos que a gente tem, que a gente posta, o banco de dados nosso hoje, na fila de postagem, tem 300 e poucas fotos de times do Brasil para a gente postar no Instagram da Ego. Você vê assim, os que mandam. Antes a gente pediu, eles mandam. Tem gente que manda foto até de outros fornecedores que a gente posta, que fica tão legal. Inclusive, um concorrente nosso lá do Espírito Santo está fazendo umas postagens muito parecidas com a gente desse momento é Ego. O que é interessante, essa questão, Xará, que o time profissional ele tem uma forma de negociação dele. Exemplo, eles querem meio que dar pressão na empresa, saca? Então, assim, olha, eu vou fazer uniforme com vocês e a sua marca vai estar associada ao meu time. Então, você me dá isso. De início, os caras já pedem 300 conjuntos e pega orçamento no Brasil inteiro, pega o mais barato, te entrega para você cobrir e te pede uma contrapartida gigante. Aí aquele valor de dinheiro que tem daquela negociação sobrante, ele ainda fala assim, ó, o dia que você me entregar eu te pago 30%, depois de 180 dias mais 20%, depois de mais 100 dias mais 15%, só que a maioria disso resolve na justiça. Sério, cara? Então assim, vender para time profissional, Xará, tem muito a ver com status. Vamos lá, vou expor minha marca junto ao time de Série A de Mineiro. O que eu ganho com isso? É legal, mas eu vou pagar um preço muito alto. Então, não é melhor você ir para a TV, não é melhor você ir para a rede social um pouco mais forte, não é melhor você ir para um outdoor. Você vai demorar um pouco mais para chegar a alguns ambientes, mas você tem um controle melhor disso. Você tira daqui e coloca num lugar onde você acredita. Porque eu falo que esse processo administrativo, processo de marketing, ele é um processo de giro, ele é um processo de ser pensado antes. Porque você tem que analisar sempre ali. Por exemplo, igual hoje, principalmente com o crescimento da internet, você tem várias possibilidades de crescimento e de fortalecimento de marca. Só que a Ego, principalmente, você tem essa visão melhor que eu ainda, que você já trabalha com uma marca forte. É vamos colocar assim, um quarto passo, não é um primeiro passo. Porque quando você coloca, por exemplo, em uma marca de uma série A, é bom, a visão é boa, mas o crescimento ele tem várias vias. Então, minha visão essa via é realmente interessante para a empresa ou essa via é melhor para a empresa? Igual a rede social mesmo, que eu te falei lá atrás, que a Ego ela já vem investindo há muito tempo. E a rede social da Ego, você vê que tem interação, que entrega. A gente que trabalha com algoritmo aqui, a gente tem uma agência que a gente trabalha mesmo em parceria, né? Porque quando... É até uma curiosidade que a primeira coisa que eu escutei de agência foi até de você. Foi o primeiro dia que eu entrei lá. Você falou comigo assim, ó, Yuri, eu gosto de uma coisa minha, eu gosto de deixar uma coisa assim, bem mais presencial, onde eu consigo fazer as coisas do jeito que eu acho certo. Eu não quero que a coisa seja mecanizada. Então eu peguei disso e conversei com os meninos quando a gente fechou. Eu falei, ó, a Ego mesmo. Quando eu trabalhei na Ego, Eduardo me falou isso. E eu tenho essa visão, porque a visão ali de colocar pessoas, de trabalhar. Tanto que, uma curiosidade ainda. Primeiro vídeo que eu fiz na rede social foi na Ego. Sério? Primeira vez fácil, que eu apareci. não, né? Não. E eu tremi na base, viu? Acho que eu gravei umas 4 ou 5 vezes com o Ronaldo pra conseguir soltar. Então, daí você já tira que, tipo, lá ele tem essa visão de rede social, igual você citou aí, que era uma coisa que estava na minha cabeça, por exemplo. É melhor você colocar mais onde já tá dando certo, você começar com uma outra coisa que talvez te dá mais dor de cabeça do que a entrega. Tipo isso. Não que vai dar dor de cabeça nesse caso, mas o empresário tem que pensar sempre nisso, né? Tem que pensar antes. E tem que ter coragem. Uma coisa que não funciona com a gente lá é o tal do modismo. Às vezes acontece um negócio que explode ali, todo mundo tá viral, né? Aí o pessoal, vamos tentar adequar. Então a agência tem muito disso. E eu tinha um custo muito alto com a agência. A gente tinha uma agência de São Paulo, essa agência acabou nos dando alguns problemas depois. E era muito alto e eles não entregavam nada praticamente. Mas para o começo foi muito bom, que deu uma acelerada. Depois eles estacionaram, a empresa foi crescendo e não conseguiram acompanhar. Mesmo dando o contrato, eles não conseguiram acompanhar. E a gente já estava sentindo necessidade dessa questão. Por exemplo, às vezes nós somos Várzea, né? Campeonato amador, time amador. E eles querem postar toda hora coisa de Neymar, coisa de Cristiano Ronaldo. Eu falei, cara, não é. Tudo bem que é futebol, mas não é esse negócio. Tinha uma pessoa lá que era funcionária do marketing do Atlético Paranaense. Eu falei, e daí? Eu não tenho segundo grau, meu irmão. Mas eu sei o que o meu cliente gosta.
E eu vou pro pau é com isso, eu vou pro choque é com isso. Não tem esse negócio do cara ter uma graduação a mais ou menos. Respeito. Quero que meus filhos façam. Então, assim, se eu tivesse estudado, tivesse feito faculdade, eu sei que eu tinha chegado mais longe, mais rápido. Porque eu fui pela prática. Então, se você tem a teoria e tem a prática e vai junto, é a melhor receita. Acelera o processo. Mas a questão do conteúdo próprio mesmo, Yuri, que você viu lá de perto, cara, é uma coisa que é muito nosso. A gente ama o que a gente faz de um jeito muito diferente, a gente gosta dessa diferença e a gente vem aplicando muito nisso. Então, às vezes, a questão da agência, ela pensa um pouco macro. Vamos atender clientes. É um posto de combustível, é um restaurante, é uma empresa de uniformes, é uma lanchonete, é, sei lá, um artista. Só que às vezes tem um meio termo que é usado e só tem umas vertentes para alguns, mas não tem esse calor. Até porque, gente, fica caríssimo você personalizar isso a nível de que cada empresa... E às vezes ainda tem um entrave do dono da empresa, né? Nem sempre os caras têm essa coragem de fazer algo tão doido, assim, tão diferente. E é o que dá certo hoje. Mas isso tudo tem de encontro a cultura da Ego. A gente faz isso muito bem, sabe? E eu gosto muito de agir dessa forma. E os meninos que trabalham também é tudo doido, igual eu também. Ninguém tem juízo. Para trabalhar na Ego não pode ter juízo, não. Pode ser que até entra certo, mas é contagiado pelo clima, né? Aí... O Yuri é assim também, ele também tem juízo. Tá? Todo mundo que entra lá não pode ter, não. Pode ter juízo, tem não. Que pensar fora. Eu até conversei com o Ronaldo um dia, ele falou assim, moço, nós temos que pensar fora da caixinha, moço, que aqui não dá para pensar do jeito que pensa. Igual eu aprendi isso lá, trouxe para cá e a gente até conversou no início, que nós falamos assim, vamos ter pouco cliente, mas vamos estudar o negócio do cara. Entendeu? Porque exatamente. Quando nós viemos aqui, nós somos 4 sócios, né? Que Karen, Camila, eu e Thomas também gestor de tráfego, e a gente vê assim, primeira coisa, nós somos gestor de tráfego, então a gente tem que trabalhar com o resultado. Não dá para trabalhar sem o resultado, porque senão não tem sentido você ter um gestor de tráfego. Então, vamos alinhar a gestão de tráfego com a parte visual, com o cliente. Nós vamos virar para o cliente e vai falar assim, você vai entrar aqui como se você fosse sócio do negócio. Nós vamos pegar na sua mão e vamos te incomodar o dia inteiro. E aí vamos diminuir os clientes, vamos colocar os clientes que realmente têm essa visão. Por quê? A rede social, muita gente coloca esse negócio, igual você fala de macro, eu uso muito a rede social, ela é... Tem uma palavra que os meninos falam muito aqui, eu vou lembrar ela ainda. Mas é aquela rede social de entrega igual para todos. Aquela que você faz, o que você faz para a pizzaria, você faz para personalização, para camisa, para isso. Então, não funciona. Pode funcionar no início, porque tem aquela parte de profissionalização. Só que aí a gente falou assim, nós temos 4 especialistas. Vamos pegar um na mão do outro. Aí a gente achou um 5º especialista ainda, que era a área que a gente não dominava, que era a área de vídeo. Então eu falei, vamos juntar nós 5 aqui agora e vamos literalmente pegar um na mão do outro para a gente entregar um resultado para o cliente do jeito que a gente sabe que a gente pode. Por quê? Eu comento isso muito com os meninos. Eu falo, moço, se você for pagar o que a gente sabe junto... Porque eu não sabia nada de vídeo, fui aprendendo, assim, vendo o trabalho de Coché, por exemplo. Eu não sabia nada da parte de identidade visual, aprendi com o Karen. Só que eu tenho os melhores, então para mim ter os melhores tem que ter um custo por isso. Tanto que foi o difícil para a gente iniciar a agência, o projeto e o propósito, foi realmente o custo. Por quê? Quando o cara chega na gente e fala, eu preciso disso, a gente entra de cabeça para estudar. Mas aí, você vai pagar por isso? Qual o preço você está disposto a pagar? Isso. Qual despesa você está... É igual eu escutei isso essa semana. Eu falei assim, quando o cara vira para mim e fala que ele nunca investiu nada na empresa dele, que ele só reinvestiu o que entrou e ele nunca investiu nada em uma coisa maior para melhorar, para subir um próximo degrau, eu vejo que o cara já desacreditou da empresa dele. E eu não posso fazer ele acreditar na empresa dele. Aí é difícil. Ele que tem que acreditar. Você converter isso aí é B.O. Você pode criar ali o interesse maior dele pelo negócio, de acordo com os resultados, né? Revivar algumas coisas, mas é difícil. Não é uma coisa fácil. O tempo tá voando, cara. A gente tá batendo um papo aqui tão legal. Tem uma situação que eu queria citar, eu acho que me marcou. Eu não conhecia assim você tão profundamente, né? A gente foi fazer um trabalho em Belo Horizonte, com Gilberto Silva. E no caminho, o Eduardo falou assim, eu tenho que passar em Sete Lagoas, cara, rapidinho. Tipo assim, pedindo a gente para passar em Sete Lagoas, sendo que era ele que estava levando a gente. Eu já falei, como assim? Não, eu vou passar em Sete Lagoas, é rapidinho, eu só vou entregar um negócio para um cliente. Então você pensa assim, o cara é empresário, é dono da empresa, então ele vai passar no mínimo num dono de um shopping, num negócio todo. Ele passou na casa do cara. Entregou uma sacolinha pequenininha. Ele desceu do carro com a sacolinha pequenininha, bateu no portão, entregou, agradeceu, sabe? Eu até conversei depois com algumas pessoas, eu imaginei assim, velho, ele deve, hoje eu tenho certeza, né, eu conheci depois, assim, mais profundamente, eu tenho certeza que aquela sacolinha ele entregou da mesma forma que se fosse um caminhão. Mesma coisa.
Aí, tipo assim, é uma coisa que me marcou muito e é uma coisa que é você, né? Dentro disso que você citou, essa questão até da parte da humanidade, né? Você trabalha isso muito forte, é bem visível em tudo que você faz. Não é por dinheiro, Xará. E, assim, uma vez uma pessoa me perguntou, Eduardo, quanto você ganha? Eu falei, não sei. Mas como você não sabe? Eu não sei. Se eu for parar para olhar quanto que eu ganho, eu já tinha parado há muito tempo. Não é por dinheiro. E eu já passei várias situações na vida que eu já tinha parado se fosse por dinheiro. Inclusive até do meu filho mais velho, um dia desenhar uma geladeira, que na época foi uma crise bem braba ali em 2015, 2016. Desenhou uma geladeira e nessa geladeira ele pegou um recorte do BH e colou um rótulo do iogurte Vigor. Cara, aquele trem machucou, viu? Foi pesado. E graças a Deus, assim, a gente veio, né, evoluindo, trabalhando e conseguimos recuperar. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu expandir mais. Mas isso vem muito, Xará, daquela questão que você até me perguntou antes sobre times profissionais. Uma vez eu percebi que o cara ia na loja nossa na avenida, pagava os uniformes e entrava no supermercado BH para fazer a feira da família. Dia de jogo, Atlético e Cruzeiro, os caras estão na beira do campo ouvindo Atlético e Cruzeiro, mas está na várzea. O amor pela várzea é muito maior. Aqui em Montes Claros começou a falar várzea, depois que a Gol começou a comunicar várzea, mas antes o pessoal não falava várzea. Eu mesmo conheci lá. É. A palavra eu não falava. Hoje a gente tem 32 patentes e algumas delas têm o nome várzea. A gente até está alguns processos com empresas aqui em Montes Claros por conta de usar algumas coisas nossas, inclusive a logomarca nossa. E muito dessa questão vem disso, sabe? Da preocupação mesmo. E aquele dia lá não é diferente de outras questões que a gente resolveu. Aquele dia específico, Xará, foi um pós-vendas. A gente é humano, a gente tem os processos a serem seguidos, mas às vezes por um erro ou outro de execução no processo, não conferir, não ter um zelo ali, pode acontecer um erro. Então, houve a questão do cliente entrar em contato e aí eu, analisando ali junto com os gerentes, era mais ou menos a data que eu estava indo para Belo Horizonte e era na rota de ir para Belo Horizonte. Eu falei, não, deixa que eu entrego lá. E estava no prazo, tudo certinho, mas eu falei, não, vamos passar por lá, então vamos deixar na casa do cara. Eu queria ter visto ele para ter esse contato também, sabe? É interessante chegar o dono da empresa entregando, sim, a pessoa até surpreende. Mas essa preocupação nossa é antiga, moço. Tem umas histórias muito legais sobre isso. Teve um caso mesmo de um cliente, o Flamengo jogando a final de Libertadores, e eu não lembro qual ano que foi, e o cliente fez uma compra grande da galera que ia reunir para assistir o jogo, e era uma cidade uns 250 quilômetros de Belo Horizonte. Na época, a pessoa que trabalha na logística nossa lá, confundiu e mandou por PAC os uniformes. Estava no prazo, estava dentro do prazo, mas era cronometrado de chegar para o SEDEX. E aí, quando o cliente recebeu o código, era PAC, não ia dar tempo. Xará. É interessante como que a cultura da empresa entra em jogo nessa hora. Todo mundo para, os gerentes inicialmente, e faz a coisa acontecer. Xará, nós produzimos 85 camisas em menos de 24 horas. E aí ficou eu e mais a gerente comercial, acho que a gerente de produção na época, procurando taxistas, e a cidade era muito longe de BH e não tinha taxista, não tinha um transporte a tempo. Nós contratamos um carro nessa cidade para ir até BH e colocamos um táxi aqui para encontrar com esse carro em BH. Eles encontraram no mesmo horário e entregou a sacola, janela com janela, nem desligaram o carro, cara. E chegou os uniformes pro cara. E assim, tem vários exemplos, assim, caminhão dos Correios tombar e a gente assumir e refazer o pedido e mandar e depois se virar com o correio. Teve outro caso de correio extraviar, a gente se virar e fazer o pedido também, preocupando com o cliente. A gente preocupa com o cliente. Muito, 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 muito. Aquela pergunta que é importante, que eu falo, que é tipo, eu sempre gosto de fazer ela, nesse período seu árduo, porque todo mundo vê o resultado, né? Mas muita gente, ninguém preocupa com o processo. Teve alguma época assim que você chegou a pensar em desistir? Sim, a gente quase vende a Grafsil com a época, Yuri. Esses dias mesmo minha esposa estava lembrando disso. Foi interessante porque a gente fez alguns cálculos. Eu sempre fui muito de calcular. Não formei, né, o segundo grau, mas eu, graças a Deus, eu estudo muito. Às vezes o pessoal acha que estudar é só um diploma ali, pregar na parede. Não, tem muita coisa que eu estudo todo santo dia. E cobro do pessoal que trabalha comigo estudar também. E quando a gente... Eu me perdi aqui. Era sobre se você já pensou em desistir.
a gente teve uma pessoa interessada, não existia a Ego ainda, a Ego nasceu em 2019 para resolver essa questão que a Graficil veio crescendo muito e virou empresa de pequeno porte, então os impostos aumentaram muito, a gente tinha que separar o comercial da indústria. A Ego nasceu para ter um nome mais forte também, para vender o nome Graficil, que levava muito para o fundo de quintal. E aí a gente passou uma dificuldade muito grande e aí teve essa pessoa, foi até a Alex Placas. Na época eu ia virar funcionário da Graficil dentro de Alex Placas. Tinha lá, acho que é o segundo ou terceiro andar dele, e a gente ia levar a estrutura da Graficil para lá, e eu ia coordenar a Graficil lá, mas com o nome Alex Placas. E a gente parou para calcular e a gente pensou assim, falou assim, ó, nós vamos ter mais dor de cabeça, porque lá não tem uma cultura igual a nossa, e nós vamos bater diferente com algumas questões que não são iguais a nós. Gosto muito de Alex, gosto muito de Marclay e do pessoal que trabalha lá, mas a gente entendeu que não ia ter o conceito Ego, Graficil na época, mas não tinha cultura legal igual a gente tinha. E aí, essa época a gente quase desiste, quase mesmo. Foi uma época muito difícil, a gente passou umas questões, ixi, se eu for contar aqui para vocês, é muita coisa, questão assim de chorar muito, sabe, Yuri? De não ter dinheiro mesmo para consertar a máquina, e máquina quebrando, e as impressoras lá quando quebra é 15, é 20 conto, então assim, chegou na hora que não dava mais. Teve um dia que eu estava indo para um curso meio da FIENG, eu já tinha virado a madrugada, eu estava Augusto, só tinha ele na época, o Guilherme acho que estava muito pequenininho, e eu não via mais esperança daquilo se resolver. E eu virei a madrugada tentando resolver o problema da máquina, o técnico tinha vindo, não tinha resolvido, e eu tentando, e aí rezando muito. Então, tem muita coisa que aconteceu na vida nossa, de Deus mesmo, assim, o dedo de Deus ir lá apertar o botão, o trem rodar. Interessantíssimo, cara, tem muita história assim. E aí, eu saindo para ir para o curso, falei com o cara assim, ó, o operador da máquina, tenta mais 2 vezes. Eu estou indo para o curso, e de lá da empresa na FIENG era um tapa. Tenta mais 2 vezes e manda mensagem, a hora que chega lá eu olho. E fui rezando, cara. Fui rezando. Na hora que eu entrei na FIENG, Eduardo, rodou. Meu irmão. E assim, a evolução nossa vem muito desse esforço e da mão de Deus em muitas situações nossas. Bem, o tempo infelizmente está acabando. Eu converso demais, Xará. Nada, mas o assunto é interessante, cara. Essas histórias de vida eu acho que são bem inspiradoras, né? Para todo mundo estar assistindo a gente. E para a gente também, né, Yuri? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né, Du? Tem uma limitação. Mas eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente uma mensagem que você poderia deixar para quem está assistindo a gente, para quem está começando. Qual seria? Xará, eu sou muito uma pessoa crente a Deus, né, e temente a Deus, e um recado que eu posso dar para as pessoas, às vezes, que quer investir, quer empreender, é nunca desistir, cara. Você vai passar por situações o tempo todo e sempre fazer diferente. As pessoas costumam sempre ter aquela frase que eu detesto. Eu sempre fiz assim. Fulano sempre fez assim. Cara, faz diferente. Agora mesmo nós estamos entregando uniforme lá na empresa baseado na entrega de uma Lamborghini. A gente pega experiências da Disney, a gente pega experiências da Apple, pega experiências só de coisa top. Porque não dá para copiar o povo de uniforme. O pessoal copia a gente. Mas para de copiar uma empresa do meio segmento seu. Faz algo diferente, cara. Dá para fazer. As pessoas... às vezes vem uma dificuldade ou outra e desistem. É não desistir. Eu acho que o recado que eu posso dar para alguém pensa em empreender, quem quer avançar alguma coisa, é que você vai tomar porrada todo santo dia. Vão te criticar porque empreendedor não é gente, empresário não é gente. Muitos apontam, empresário não pode ter as coisas, quem pode ter é política, é uma pessoa que formou medicina, direito, né? Não pode, empresário é sempre visto como um malfeitor. Então é não desistir. Você vai tomar porrada de todo mundo, mas nunca desista. E faça diferente sempre. A diferença. Sinta essa sempre diferença, né? muito a diferença. Você vê que faz parte da Ego, né? Sinta essa diferença. E até, você falando trabalhar, a gente tem dificuldade para contratar pessoas. A gente fez uma seletiva de vendas agora mesmo. 40 e poucos currículos, passaram 12, dos 12 foram 9. A gente tem um questionário de 54 perguntas para o vendedor, aberta de escrever mesmo. Passaram 3 desses 3, nós estamos com 1. Olha só. Porque a gente não estava ali atrás de currículo. Chegou pessoas lá de multinacional para trabalhar lá. Mas não é currículo, é diferente. É diferente. E até a pessoa que ficou é um excelente vendedor, mas ele virou para mim e falou, Eduardo, eu nunca vendi na vida. O que é Ego, eu nunca vendi. Não tem nada de vender. E realmente, o nosso negócio não está no tecido estampado e costurado. O nosso negócio está além, muito além. E é essa diferença que a gente vem, graças a Deus, expandindo bem.
Bacana demais, cara. Muito obrigado por Eu ter que aceito agradeço. o convite, ter batido esse papo aqui com a gente. Foi quase uma aula, né? É, praticamente uma aula de Que isso, nem empreendedorismo. tanto, mestre, nem tanto. Gente, vocês que estão assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, entendeu? Semana que vem tem mais CactoCast aqui para vocês, convidado especial, tema de empreendedorismo. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Ativar o sininho aí, viu? Para os próximos. Você já recebeu os próximos. Muito bom, muito bom. Agradecer mais uma vez. Foi muito bom. Tinha coisa que eu não sabia que eu descobri hoje. Então, é bom a gente sempre conversar, trocar esses papos animados mesmo, porque eu acredito que essas partes somam demais, não só para quem está assistindo, mas para a gente também, né? Porque Com certeza. a gente está aí nessa parte de empreender há um certo tempo já. Não chega nem perto do que você já passou, mas a gente já passa muito perrengue todo dia, né? E é isso mesmo. Não desistir, que é o que você deixou. E vamos para mais, né? Bora para cima. É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera.